Ora, queridos irmãos e amigos, muito boa tarde a todos. Para vocês que estão aqui a chegar agora, eu gostaria de falar sobre Jesus nesta tarde de domingo. Há muitos cristãos, inclusive pastores, que afirmam Jesus ser Deus. Quero ouvir da vossa própria opinião quem é na verdade Jesus. Será que Jesus é 100% humano? Qual é o reino dele? De onde é que veio Jesus? Quem lhe enviou? E por que nós, como religiosos ou cristãos, temos que dizer que Jesus é Deus? Como podermos entender isso? Então, meus irmãos, boa tarde, meu irmão Ricardo, pode subir se estiver disponível, por favor. Vocês são todos convidados. Quero ouvir a vossa voz e saber de vocês quem na verdade é Jesus. Vamos conversar sobre esse assunto. Meus irmãos, de acordo com João 4:24, a Bíblia claramente nos diz que Deus é Espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Essas são as palavras do próprio Jesus. Jesus diz: Deus é Espírito. Neste momento em que Jesus fala para a humanidade, ele está a falar para um povo do qual ele próprio escolheu para liderar e levar o Evangelho eterno aos quatro cantos da terra. O próprio Jesus, ele diz que Deus é Espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Agora, o que eu quero ouvir de toda a gente é quem é esse Deus maravilhoso de João 4:24. Vamos tentar entender que tipo de Deus é esse. É um ser humano? É uma força energética do universo? E agora estão aí a aparecer os extraterrestres. Quem são esses extraterrestres? Se Jesus veio a mandato do Pai de um lugar que não tem nada a ver com a terra, qual é o lugar dele? Qual é o paraíso de Jesus? Vamos falar sobre esse assunto, meus irmãos, tão importante porque hoje a média está a explodir com os tais ditos segredos dos extraterrestres. Quem é Jesus para ti? Como é que tu podes identificar-te como um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo? O que é que Cristo veio nos ensinar na verdade? De acordo com João 4:24, Deus é Espírito e importa que nós, os que o adoramos,
o adoremos no mesmo Espírito, e que para mim Espírito é um poder infinito e na verdade. Jesus diz, não há outra verdade porque eu sou a verdade. Ora, se Jesus é a verdade, importa que nós andemos pela sua palavra. E de acordo com Apocalipse 19, ele diz mesmo que Jesus, ele próprio, é a palavra. Jesus saiu do planeta Terra uma vez morto, crucificado, ressuscita pelo poder do Pai, volta para o Pai e envia o seu poder, o Espírito Santo, para estar conosco até que ele volta para o planeta Terra. Quem é esse Espírito Santo? De que forma esse Espírito Santo desceu do céu? É isso que nós temos que aprender sobre a Igreja, sobre as doutrinas de Deus. Se queremos na verdade conhecer quem é esse Deus maravilhoso, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que quando João 4,24 fala Deus é Espírito, para a minha mente vai vir uma coisa que a Igreja não pode explicar. Para mim, pessoalmente, esse Deus Espírito de João 4,24 é um Deus grandíssimo. É um Deus infinito, não tem princípios nem fim. É um Deus imortal. E pela força desse Deus maravilhoso, nós fomos criados. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, quando criou todo o planeta Terra, Deus falou. Deus deu a sua palavra e o poder de Deus materializou tudo quanto ele falou. Esse Deus Espírito de João 4,24 falou luz, sé. Ele não criou a luz. Mares, sé. Ele nunca criou mares. O poder da sua palavra realizou a palavra em matéria. Agora, se nós olharmos um pouco atrás, ou bem no princípio do livro de Gênesis, diz que antes de tudo, o que havia? Água. Tudo começou por um monte de águas. As águas estavam no universo de Deus. E a Bíblia, Gênesis 1, diz que o Espírito, o poder desse Deus maravilhoso, estava sobre as águas. Então eu, pelo meu estudo, normalmente vou entender que tudo começou a partir das águas. E quando eu olho para a minha entrada no planeta Terra, eu vim do mundo aquático também. Porque quando Deus permite que a célula humana emprenha na mulher, faz com que tu vivas lá durante 9 meses, no mundo aquático. Será que a Bíblia é, na verdade, uma coisa real? Será que a Bíblia está-nos a falar toda a verdade? A verdade, porém, é que cada um de nós no planeta Terra teve 9 meses dentro da barriga de uma qualquer mãe. As nossas mães, depois de terem relação íntima com os seus maridos, fecundaram cada um de nós. E nós pairamos no mundo aquático durante 9 meses. Ora, quando eu tenho noção daquilo que a Bíblia fala e eu comparo a minha vida própria com aquilo que está escrito, eu digo então que a Bíblia é um verdadeiro livro de Deus. É unicamente na Bíblia, porque isso nós não aprendemos na escola. Nós não aprendemos isso na universidade. São princípios divinos do qual nos foram
escondidos para nós não termos noção como é que nós viemos, quem nós somos, qual é o poder que nós podemos exercer na Terra. 99% da humanidade não exerce o poder que tem. Porque não nos são ensinados os princípios da palavra. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus criou tudo pela sua palavra. A única coisa que Deus fez com as suas mãos foi a raça humana. Lindos, maravilhosos. E quando nós olhamos para cada um de nós, por muitos que alguns nos sentem ou veem-nos feios, sem postura, uns barrigudos, uns muito magros, uns altos, uns baixos. Mas a Bíblia diz que todos nós fomos criados segundo imagem e semelhança de Deus. Agora temos que entender o que é isso. O que é uma criação de acordo à Bíblia, segundo imagem. Imagem não é uma coisa real. É um reflexo do que nós somos. Vocês estão a me ver aqui nessa tela. Tenho uma barba, tenho uns óculos. Sou um pouco gordinho, mas fisicamente vocês não me têm aí. Vocês têm aquilo que é o meu reflexo aqui nessa tela. Então eu tenho uma imagem nítida daquilo que eu sou. Vocês podem dizer, lá, o tio Zé é gordinho, tem óculos, uma barba branca. Então está aí. Mas a minha verdadeira personalidade está escondida atrás de uma tela. Atrás de um grande poder que é o celular. E nós temos que entender do mesmo jeito esse Deus Espírito, do qual nós ouvimos em João 4,24. Ora, se Deus é Espírito, vamos tentar definir por nós mesmos, por palavras humanas, o que é esse Espírito. O que quer dizer Espírito? Jesus disse, as minhas palavras. São palavras do próprio Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Vamos voltar para a criação. Como é que nós vamos entender a nossa criação? Diz que no princípio Deus falou e tudo se fez pelo poder da palavra de Deus. Agora sigam bem comigo um momento. Deus não falou homem ser, mulher ser. Ele criou-nos, fashionou-nos com as suas próprias mãos. Olhos maravilhosos, cabelo. Ele criou o coração, o fígado, tudo quanto está dentro de nós. E quando já elaborado o nosso ser, da matéria deste planeta, barro, então Deus teve que pôr dentro das narinas de nossos pais Adão e Eva o seu poder. Ora, dizer que esse Deus de João 4,24 não é real é a coisa mais absurda que podemos conceber na nossa mente. Porque cada um de nós tem esse poder. Mas será que nós exercemos esse poder da palavra? Se Deus criou tudo através da sua palavra, Ele deu o seu fôlego de vida nas narinas de Adão e Eva. O que é que nós podemos entender aqui? O sopro. E há muitos pastores que usam isso nas igrejas. Eles sopram para as pessoas dentro da igreja e todo mundo começa a cair de rajada. É um símbolo? É uma maneira de orar? Ou é mesmo efeito do tal poder do Espírito Santo de Deus? Vamos ver para que serve, na verdade, o Espírito Santo de Deus. Como é que Deus enviou o Espírito Santo de Deus?
A Bíblia diz que, João 3, versículos 16, eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos enviou, Deus nos enviou, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pastor Maconda, por favor, se puder subir, suba. É o maior prazer de estar consigo aqui na live. Pastor Maconda pode subir. E Jesus fala essa palavra, eis que Deus amou o mundo. São palavras do próprio Jesus, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Jesus está a dizer, se tu creres nesse Deus, do qual enviou Jesus, tu vais herdar a vida eterna. E se nós acreditamos nas palavras do próprio Jesus, obviamente que estamos salvos. Nada do que nós podemos fazer por nós mesmos nos traz a salvação. Orar muito, muito dízimo na igreja, vigília, andar às noites sem dormir, muito louvor, muita pregação. Meus irmãos, isso não nos dá resultado final da nossa salvação. A nossa salvação, Jesus diz claramente, o que é a nossa salvação? É a nossa vida eterna. E a Bíblia nos ensina isso, são palavras do próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, o Deus Espírito de João 4:24, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único, não há dois deuses. Há um único Deus, meus irmãos. Jesus está a dizer que te reconheçam, que a humanidade te possa ver como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, enviaste. Será que estamos a ouvir alguma coisa que nos faz pensar diferente? Ele é o que foi enviado por Deus e claramente Jesus nos diz, ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu. Portanto, ninguém melhor do que Jesus pode nos dizer de como esse Deus Espírito, esse poder, funciona lá no trono de Deus. E muita gente vai buscar o texto de Filipe quando ele pergunta, mas Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não consegues ver onde está o Pai? Mas Jesus faz ênfase a uma coisa muito importante. Se não crerdes pelo que vocês estão a ver, eu, pessoalmente, como o único Filho de Deus enviado por Deus, creiam somente pelas minhas obras. Creiam somente pelo meu fazer. O que são as obras de Jesus? Em cada afirmação temos que ter uma pergunta para nós podermos entender os preceitos de Deus. E Jesus diz, se vocês não reconhecem em mim o poder do Pai que está em mim, vejam ao menos pelas obras que eu faço. Ora, quais são as obras que Jesus fez? Ressuscitar mortos, curar os leprosos, curar as pessoas com incapacidade física e tudo quanto é no mundo espiritual diz que Jesus expulsava demônios. Será que isso é real? Será que nós podemos fazer isso quando estamos dotados ou vivemos pelo Espírito desse próprio Jesus? De acordo com Apocalipse 19, Jesus ele é a palavra de Deus. Para mim, o que eu possa entender da palavra de Deus é tudo que está desde o Gênesis ao Apocalipse.
Uma vez que Jesus vai para o batismo, João Batista vai impedir de batizar Jesus. O próprio Jesus vai lhe dizer: importa que assim aconteça. Porque João diz: eu não sou digno de te batizar. João reconhece ele como uma autoridade na terra, o Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus lhe diz: não temas. É importante que nós façamos isso para exemplo dos nossos irmãos. Tudo quanto Jesus fez na terra é para nos mostrar aquilo que Deus faz na sua própria natureza, no seu próprio poder. Ora, se Deus criou a raça humana das suas próprias mãos, a única coisa do que Deus fez não foi nada mais que a raça humana. Tudo o resto Deus falou. Luz, sé. Estrelas, sé. Sol, sé. Montanhas, sé. Mares, sé. Terra seca, sé. Deus falou. E a sua palavra, o poder de Deus, realizou em matéria tudo quanto Deus falou. A nós, raça humana, ele não falou, ele fez, ele criou, com amor, com toda a precisão. O nosso coração, as nossas pernas, os nossos olhos, por isso vemos as longas meninas lindas, maravilhosas. Vemos os homens dos quais as moças morrem por eles. Há muita gente que morre pelos homens e os homens pelas mulheres, porque somos, na verdade, lindos na matéria viva. Então Deus não falou homem ser, ele criou nossas lindas sobrancelhas. E quando a mulher não tem a sobrancelha, ela chora porque é uma deficiência. Quando a mulher perde o cabelo, que é a cobertura, magnificência do Deus Criador, a mulher chora. Por isso vemos as pessoas com câncer, são pessoas que têm enorme tristeza, porque já não têm o resplandecer, aquela beleza. Mas Deus fez coisas maravilhosas. Então eu quero dizer aqui que vocês, esse Deus Espírito, esse Deus poderosíssimo, esse Deus imortal, invisível, tal qual as minhas palavras são invisíveis para vocês, vocês podem ouvir as minhas palavras, mas não veem as minhas palavras nessa tela do vosso celular. Vocês podem entender o que eu falo pelo som, mas não veem as minhas palavras. Assim é o Espírito de Deus. Assim é o poder de Deus. Vamos dar aqui um outro exemplo. Quando nós estamos dentro de uma casa, temos a nossa casa conectada numa fonte de energia. Todas as casas têm um quadro, e a partir da fonte de energia, de lá onde vem do rio, da grande barragem, chega na nossa casa com um certo poder, não é a mesma força, não é a mesma força que sai da fonte, mas com muito mais, como se diz, muito menor, e essa energia chega em cada uma das nossas casas. E essa energia tem uma fonte principal de distribuição. E ela vai fazer com que a geleira funcione, as lâmpadas das casas do quarto funcionem. Não é o mesmo poder. Porque da barragem lá podem vir 2.000, 300, 500 mil volts, mas chega em casa com 250 só. Então Deus, o Todo-Poderoso, é a mesma coisa. Agora nós humanos gostamos de buscar a imagem de Cristo para identificarmos um Deus, o Todo-Poderoso. Alguém perguntou a Deus: tu curas no sábado
fazes coisas ilícitas segundo a lei de Moisés, nos é orientado a não trabalhar no dia do sábado. E Jesus vai lhe responder: o meu pai trabalha até agora. O meu pai é Jesus que está a falar. Trabalha até agora. Quer dizer que alguém tem que controlar todo esse universo. Meus irmãos, nós não temos só o planeta Terra. E agora, com as fotografias que o Trump está a largar aí, sabemos que nós temos seres de outras dimensões. Este próprio Jesus do qual nós pregamos e falamos não tem nada a ver com o planeta Terra. Ele, para mim, é um extraterrestre. Ele entrou no planeta Terra na forma de homem, mas o marido de Maria nunca teve relações, ele era virgem. Então acreditamos pela palavra de Deus que Jesus é a semente de um Deus, o Todo-Poderoso, penetrou na barriga da Virgem Maria e tornou-se um bebê como qualquer um de nós. Por quê? Para quê? Para ele próprio, no seu poder, sentir a nossa dor, o nosso sofrimento. É tão difícil nós julgarmos alguém sem conhecermos as origens do problema. E quando Deus envia Jesus para o planeta Terra, Ele quer ter a certeza do porquê que nós, raça humana, somos assim. Rebeldes, desobedientes, difícil de poder entender a palavra de Deus. E Jesus, do seu poder, da sua fonte de energia, tirou parte desse poder e mandou para a terra. E parte desse poder do Deus, o Todo-Poderoso, veio Jesus para nos mostrar aquilo que Deus é. Ora, dizer que Jesus é Deus, para mim, pessoalmente, é a maior aberração. Vamos imaginar, irmãos, que Jesus, este Jesus que vocês veem aí na tela, que está crucificado, viveu média de 33 anos e meio no planeta Terra. A minha pergunta é, durante esse período de tempo em que Jesus nasceu e viveu no planeta Terra, quem controlava todo o universo? Alguém tem que controlar. Por isso Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, que seja sábado, domingo, segunda, terça, quarta, alguém tem que dar domínio na sua própria criação. Porque nós não temos nem ideias do que é o universo de Deus. O NASA, a maior tecnologia ou conhecimento de ciências até os dias de hoje, não sabe definir a grandeza do universo. Temos alguns conhecimentos, conseguimos ver alguns dos planetas, mas nós não conseguimos conceber a grandeza infinita de todo o universo de Deus. E desse universo, desse poder tão poderoso, veio Jesus na parcela, parte do poder desse Deus, Espírito, do qual a Bíblia fala. E Jesus te diz, ele é um Deus Espírito, e importa, é importante que nós, o que queremos adorar, esse Deus maravilhoso, o adoremos no mesmo poder e na mesma verdade. Ora, sabemos que o Espírito de Deus é uma força invisível, é um poder imenso, é um poder infinito, ele é um Deus imortal, é um Deus invisível. Mas o que é então a sua palavra? Importa que nós o que adoremos, o adoremos no mesmo Espírito, no mesmo poder e na sua palavra. Ora, se vocês forem buscar em Apocalipse 19, vocês vão ter aí a resposta, o que é a palavra de Deus. A Bíblia claramente diz que a palavra de Deus, de Gênesis, o Apocalipse,
é o próprio Jesus em pessoa, do qual veio a terceira vez para o planeta Terra em forma de línguas de fogo, de acordo a Atos 2. Identificar o Espírito Santo do Deus Criador, temos que nos voltar para Atos 2, de ver como esse Deus poderoso, porque Jesus prometeu, na verdade, ele diz: eu vou para o meu Pai, enviar-vos-ei o Consolador, e o Consolador chegou no tempo do Pentecostes, uma das festas judaicas, do qual o poder de Deus se manifestou na cabeça dos 12 discípulos em formas de línguas de fogo. Línguas de fogo é o que eu tenho aqui. Essa é a minha língua. E cada discípulo recebeu o poder do Deus, poder do alto, línguas de fogo, para dizer o quê? Está lá um versículo de Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida, poderes de um Deus infinito, estão no poder da nossa língua. E aquele que falar de acordo à sua palavra, ele tem as consequências ou da morte ou da vida. E aqui temos um exemplo típico do que está na Bíblia. Jesus passando por uma figueira, era o período daquela figueira dar figos, mas não tinha figos, então vamos chamar ela uma figueira estéril, como Sara era estéril. E Jesus vai se irritar porque ele tinha fome. A parte da natureza humana dele gritou mais alto e ele amaldiçoou aquela figueira. E Jesus, com a sua boca, ele falou: figueira, morre pela raiz. Provérbios 18, 21. Dois poderes que estão dentro de cada um de nós. Podemos falar vida ou falar morte. Por isso é que os bruxos, usando o poder da palavra, eles conseguem matar alguém em qualquer lugar do mundo. O bruxo não precisa voar da Angola para a Inglaterra ou da Angola para os Estados Unidos. Ele fala e faz lá umas orações e a pessoa morre em qualquer lugar do planeta. Porque o espírito não tem dimensão carnal. Ele não tem parcela, matéria. Ele é um poder do qual, quando falada a palavra de Deus, ela vai prosperar. Não há limite para dar a palavra de Deus. A minha pergunta é: por que cada um de nós não usa esse poder? Jesus diz: se tu me amas, obedecerás os meus mandamentos e serás testemunha dos meus feitos. Para além de seres testemunha do que eu faço e vivo, tu farás maiores obras daquelas que tu me viste fazer. Isso é poderoso. A minha pergunta é: por que nós cristãos tornamos-nos sempre cristãos bananas? Não temos fervor, não temos sucesso, não conseguimos fazer milagres, então continuamos a ser bebês a tomar o leite de biberon todos os dias. Vamos à igreja por 20, 30, 40 anos, continuamos bebês a tomar o leite materno da palavra de Deus. Diretamente nós dizemos que nós conseguimos ouvir a palavra e ela sai automaticamente do outro ouvido, nós não fazemos caso dela em tempo nenhum. Portanto, nós não temos poder, não temos virtude, não temos sucesso. Ora que Jesus disse: se tu obedeceres a minha palavra, viveres por ela,
poderás fazer o mesmo que eu fiz. Jesus ressuscitou Lázaro no estado putrífero. Vai-me buscar a mim um médico com o maior diploma de medicina, ver se ele consegue tirar um morto podre com bicho verde à vida. É impossível. Nunca nenhum médico fez isso na história da nossa humanidade. Mas Jesus fez. Porque ele próprio diz em João 11: eu recebi do meu Pai poder e virtude para fazer as obras do meu Pai. Agora vem a Igreja Católica e nos põe na mente que Jesus é Deus. Olhem bem esse Deus que está crucificado aí. Ele tem imagem de um Deus todo-poderoso. Será que o nosso Deus, do qual nós queremos adorar, ele se pode ver aí numa cruz? Irmãos, é difícil para mim aceitar essa doutrina. E nós sabemos que para a Bíblia, em Daniel 7, 8 e 9, a Bíblia diz claramente que alguém vai trocar os tempos e a lei. Alguém vai tocar na Bíblia, vai trocar o que está dentro das Escrituras. E hoje os nossos jovens duvidam de tudo e mais alguma coisa. Ora, se Constantino, imperador romano, teve o poder de tocar nas leis de Deus, da qual foram escritas pelo dedo do próprio Deus, o que é que foi mais alterado dentro das Escrituras? Hoje temos Bíblias que têm 88 livros, temos Bíblias com 66 livros e temos várias escrituras de acordo à mente humana, não pelo Espírito de Deus. Por isso nós estamos perdidos. Irmãos, eu quando leio a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e eu fiquei estupidamente assustado quando alguém me confrontou a dizer que está escrito na Bíblia que os negros de nariz achatado não vão entrar no céu. Quem é que escreveu isso? Será Deus mesmo, meu Deus, que eu acredito? Certamente que não, porque o negro de nariz achatado, ele também é filho desse Deus. Mas alguém pôs isso dentro das Escrituras. Eu não acreditei até ver o versículo e ler eu próprio com os meus olhos. Helena White se diz a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nasci lá, cresci lá e aprendi a doutrina dos Adventistas. E a Helena White tem uma passagem onde diz que o negro não entrará no céu. Então vamos começar a nos perguntar quem são os originais dessas doutrinas. Irmãos, quando nós vemos tanta coisa, a lei da escravidão, a Bíblia diz que o escravo tem que ser obediente. E por causa dessa escritura, eles conseguiram conquistar toda a África. Porque nós somos um povo, na verdade, divino. A origem do povo de Deus começa na África. A África é chamado o berço da humanidade. E outros seres que não têm nada a ver conosco vieram dominar com o poder da palavra de Deus. E os negros obedeceram, pensando eles que estão a fazer algo de bom para Deus. Não porque eram fracos, não porque não tinham defesa, não porque não tinham uma consciência, mas obedecendo pelo poder da palavra do próprio Deus. Então veio o colonizador e pietinou a vida do negro até os dias de hoje. Os negros estão a ser ainda vendidos hoje na Líbia como escravos, hoje, no momento em que vos falo. E nós me perguntamos onde está a força dos grandes Estados Unidos da América. A nação que diz libertar os povos da escravidão. São eles que deram a lei da abolição da escravidão. E por que a Líbia hoje escraviza? Vocês vão entender o porquê que o povo de Israel, a liderança do povo de Deus,
dentro do planeta Terra, vai bombardear a Líbia. Quem é que está a fazer a porcaria lá na Líbia? É o povo libiano ou um povo que quer ter temor a Satanás? Porque aquela gente que está lá não tem nada a ver com Deus. São pessoas que têm um título, terroristas, homens e mulheres destruidores, que não têm dó nem piedade da raça humana. Eles são treinados para arrebentar com bombas no corpo deles, porque eles acham que vão ganhar as 7 virgens e vão diretos para o paraíso. É uma gente que tem uma mente capta e está elucidada com matérias desse planeta. Ora, acreditar tudo isso, meus irmãos, temos que nos voltar à palavra de Deus. Quando nós condenamos os muçulmanos em geral, os muçulmanos são maus, os muçulmanos são terroristas, eu não digo a mesma coisa. Eu tenho um filho muçulmano. A vida do meu filho foi uma vida completamente destruída aqui no planeta Terra. Antes dele ser muçulmano, ele estava envolvido na droga. Ele estava envolvido em coisas que não são boas para nós. Civicamente, ele não era um bom elemento na sociedade. Mas mais tarde, ele vai ser acolhido por um velho muçulmano, do qual vai lhe amar. O pai dele não estava lá. Mas aquele velho muçulmano recebeu meu filho na casa dele e manteve-o lá por média de 1 ano. E o meu filho aprendeu a doutrina muçulmana. Ele aprendeu o respeito dos muçulmanos. E hoje é um jovem que se tornou muçulmano. Trabalha honestamente. Tem um curso preparado para defender-se na sociedade. É um jovem que tem valor dentro da sociedade humana. Deixou a droga, deixou a prostituição, tem mulher, tem filhos, é um membro correto na sociedade deste mundo. Mas antes ele não era isso. Foi pelo poder da transformação do Deus dos muçulmanos, o Deus de Alá. E vos digo mais uma coisa. Eu, pai dele, não sou tão como se diz, regular na oração. O meu filho põe despertador. Ele ora 5 vezes por dia. E mesmo na noite ele desperta-se para orar. Ele toma banho porque o regime muçulmano exige que tu lavas as mãos e que tu te prepares corporalmente para teres esse contacto físico com o teu Deus. O cristão não. O cristão acaba de fazer amor, sujo que ele está, e ele vai de joelhos e vai orar. O cristão não tem a mesma essência da oração. O cristão não olha as bases fundamentais do que é ter uma relação com Deus. O muçulmano nunca vai pegar no livro do Corão sem lavar as mãos, a cabeça e os pés. Nunca. Eles não fazem isso. Mas nós cristãos agarramos a Bíblia de qualquer maneira. Eu faço isso. Acabamos de fazer amor, acabamos de comer ou de disparatar em grosso alguém, depois vamos orar. Agarramos a Bíblia, vamos ler os salmos, provérbios. Essa é a coisa mais rude que o cristão pode fazer. Por isso nós não temos as bênçãos de vida. Irmãos, seguir a Cristo, a esse Cristo que vocês estão a ver nessa tela, crucificado, temos que seguir a sua palavra de acordo do que está escrito. E ontem nós estávamos a falar com o nosso irmão Honório na live dele, e é impressionante como o método de estudo de teologia consegue dobrar a mente humana e desacreditar no que está escrito dentro do texto bíblico. O tema que estávamos a discutir ontem foi apenas uma coisa muito simples. Quando o texto está-nos a falar uma coisa e nós queremos entender a nossa maneira,
deixamos de dar valor ao próprio Salvador do mundo. E é isso que nos acontece. E porque nós não damos valor à própria palavra de Deus, somos amaldiçoados dia a dia. E nós nos perguntamos por que estamos tão avassalados com os problemas do mundo. Irmãos, sem darmos ouvidos à palavra de Deus, Jesus claramente diz: eu sou a videira. O meu pai é o lavrador. Ele é que cuida da videira. Ele é que cuida da vida de Jesus. E vós, nós humanos, somos as varas. E se nós, varas, emprenhadas na videira, se nós não tivermos ligadas à videira, do qual recebe a source do Deus Espírito de João 4:24, Deus dá força a Jesus, Jesus nos dá as forças a nós, mas se nós não tivermos ligados à videira, que é Cristo, nunca poderemos dar uvas, não conseguimos dar frutos. Por isso a Bíblia nos diz: as minhas palavras são espírito e vida. Só conseguimos dar transformação no nosso viver quando pudermos estudar a palavra de Deus e falar essa palavra de acordo com o que está escrito. Jesus nos provou isso. Jesus foi levado pelo próprio Deus Espírito, o Pai o Todo-Poderoso. Uma vez batizado, João Batista viu uma pomba branca descer no colo de Jesus e ele ouviu uma voz que vinha do céu. Está escrito: este é o meu filho amado, a quem eu, o Deus Espírito Todo-Poderoso, ele diz: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, tenho prazer no viver dele. Será que Jesus tem prazer no nosso viver? Nós, irmãos, somos chamados cristãos. Um cristão é aquilo que é simbolismo de um seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Vocês sabem, o país maior do mundo hoje, o grande Estados Unidos da América, começou a ter virtude, poder a partir de 1776. E George Washington, o primeiro presidente da Casa Branca dos Estados Unidos da América, uma vez se confrontou com maiores problemas. Como presidente de uma grande nação, ele sabe que ele tem um Deus maravilhoso, do qual George Washington vai de joelhos pedir ajuda a esse Deus maravilhoso, o Deus Espírito. E Deus vai lhe dar uma maneira dele poder ser um povo com sucesso, uma nação poderosa. George Washington, tanto como o rei Salomão, vai pedir sabedoria. Ele não pediu dinheiro porque George Washington tinha um certo poder. Mas ele chegou-se a Deus e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria para poder entrar e sair diante desse grande povo, que é o povo americano hoje. E Deus disse: ok, meu filho, tu queres que eu te ajude? Vai estabelecer a minha lei dentro da Casa Branca. A maior nação do mundo, irmãos, a partir de George Washington, eles cortaram uma pedra e mandaram lá descrever os 10 mandamentos, dos quais serviram como lei magna até os dias de hoje. Vocês vão entender o porquê que a única nação do mundo onde tem uma nota, circula no planeta inteiro, onde está escrito In God we trust. O povo americano tem a confiança nesse Deus, o Todo-Poderoso. E depois de 250 anos da história do grande Estados Unidos da América,
vemos que o presidente Trump vai entrar na Casa Branca pela primeira vez e vai entender que ele é unicamente o presidente dos grandes Estados Unidos da América. E ele falava de boca cheia: eu não quero saber das outras nações, eu quero saber, o meu problema é os Estados Unidos da América. E Trump não durou muito nessa virtude. Ele foi escorraçado, impedido de continuar o seu trabalho. Mas ele tem o segundo domínio, segunda conquista, e entra desta vez na Casa Branca com um hino maravilhoso de louvor, dando honras e glórias a Deus. Trump é um dos presidentes que vai todos os dias pela manhã, antes de iniciarem o trabalho do parlamento do grande Estados Unidos da América, eles dobram os joelhos a Deus e oram. O secretário de Estado, tanto como o general das tropas americanas, são homens devogados a Deus. Eles têm um certo temor a Deus. Irmãos, os Estados Unidos tinham todo o desejo e o poder de destruir o Irão, mas eles têm uma consciência que lhes acusa: se nós formos matar lá seres inocentes, o culpado não é o ser inocente. No Irão há uma liderança da qual não coabita com as coisas de Deus e põe um problema diante da nação toda. O Trump podia ir lá e destruir tudo. Mas o Trump tem uma consciência. O que lhe acusa, no caso dele, por uma destruição total do povo iraniano, são milhares de pessoas que vão morrer. Ora, Trump é um homem que tem a mente sã. Ele pensa pelo Espírito de Deus. Ele tem amor pela raça humana. Trump está a levar o grande Estados Unidos da América, do qual entrou abominação no lugar santo com a liderança do passado. Vimos que entrou prostituição, lesbianismo, droga nos Estados Unidos da América. Hoje o Trump está a tentar limpar aquilo que foi feito de mal dentro da nação americana. Por isso estamos a ver que o Trump é um presidente super criticado. Ele nem é visto como um bom presidente. Ele é visto como um presidente doente, esquizofrênico, maluco, sei lá mais o quê. Mas ele é a liderança mundial. Recentemente ele foi na China e agora vai voltar para a China porque tem acordos mundiais. A China não funciona sem os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não funcionam sem a China e a Rússia, porque são líderes mundiais. E eles têm que ter acordos para a paz, para o progresso da humanidade, não é para a nação. Então vemos que na liderança deste mundo, se nós olharmos para eles, temos que ver exemplos típicos dos quais são observadores daquilo que Deus quer. Levar o povo em amor e progresso social. Então esse Deus de João 4:24. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero vos dizer claramente, eu não creio que esse Jesus que está na cruz, do qual a Igreja Católica Romana lhe deu a sentença de ser o próprio Deus, eu não consigo conceber isso. Por curiosidade, eu fui ver todo o livro de João. É o único livro dentro da Bíblia onde o próprio Jesus fala da sua própria natureza. Ele diz em todo o livro de João, ele diz: eu recebi todo o poder e virtude do meu Pai. Eu não sou meu Pai, eu sou o enviado para pagar o pecado da humanidade e, por consequência, trazer todos, média de 8 bilhões de pessoas no planeta, a salvação eterna. Esse é o papel de Jesus. Jesus nunca reclamou ser Deus. Ele nunca, em parte nenhuma da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ele disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Nunca. No livro de Isaías, ele é chamado o servo do Deus Altíssimo.
No Apocalipse ele é chamado a palavra de Deus. Então, se ele é a representação do Deus de João 4:24, o Deus do qual ele próprio diz, Deus é espírito, importa que nós, planeta Terra, nós humanos, o adoremos no mesmo poder e na mesma verdade. São palavras de Jesus. Quantos de nós estamos prontos para aceitar essa verdade? A minha família diz agora o tio Zé virou mesmo maluco de vez, está mesmo pirado da cabeça. Os pastores, ontem estávamos aqui na live e é difícil entender, o irmão Honório fica fulo comigo, os pastores estão fulos comigo porque é uma doutrina diferente do que a gente aprendeu com a Igreja Católica. Irmãos, não se esqueçam que a Igreja Católica, pela Bíblia, é a igreja prostituta, a igreja corrompida, do qual vai ter que ser julgada na vinda maravilhosa de Jesus. Ele é que representa o cálice das abominações da terra. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas protestantes. Por isso elas até hoje purjam água no povo. Elas têm orações das quais têm que ser pagas. Para poderes enterrar o teu ente querido na Igreja Católica, tens que pagar. Para casares na Igreja Católica, tens que pagar. E se tiveres pecado confessado com o padre lá, tens que pagar para seres perdoado. Isso não é bíblico, meus irmãos. Isso é rígido. Regulamento regular da Igreja Católica Romana. A Bíblia diz assim: quando verdes a abominação da desolação entrar no lugar santo, quem lê atenda. Muito importante, irmãos. Porque se cada um de nós olhar para cada uma das igrejas hoje, eu pulei das igrejas já faz 20 anos atrás, porque eu vi essa confusão. Qualquer ministério hoje, o inimigo agarra a mente do pastor e faz com que ele faça qualquer porcaria para ganhar dinheiro. Agarram no Malaquias 3:10 e fazem com que a pessoa até dê as tripas e o coração. Há mulheres que vendem as casas, há homens que vendem tudo o que têm para dar o dinheiro na igreja, porque eles fazem uma conquista de cérebro de tal maneira que a pessoa dá o espírito e tudo o que tem. E depois, quando eles ficam na miséria, a própria igreja que lhes recebeu, eles dizem: irmão, vá orar, por favor. Irmãos, a igreja não tem dinheiro, ore. Mas, irmãos, eu não tenho como comer, eu dei tudo na igreja. Vá orar, irmãos, ponha fé, tenha fé. É o que a igreja te diz. E milhares de pessoas estão nessa liga. Milhares de pessoas não conseguem entender o poder da palavra de Deus. O pastor mente, ele é escrúpulo, ele é mau, usa o poder da palavra na boca dele para dominar a mente humana. Ainda que tu sejas médico, eu vi pessoas formadas, engenheiras, médicas, a caírem na mesma heresia. Irmãos, eu saí das igrejas por esse facto. Porque eu também fazia o mesmo. A certo momento eu pensei que estava a fazer bem. E dava tudo e mais alguma coisa. Mas qual é o meu pagamento? Continuo pobre, continuo mendigo. Eu digo, melhor dar a minha pobreza do que já tenho pobreza aos mais pobres do que eu, do que dar a impérios que já têm milhões no banco. Irmãos, estão aí as igrejas todas protestantes. Vai agarrar um dos líderes dessas igrejas, vocês vão ver que todas elas estão afiliadas nos Estados Unidos da América. Quando vocês entenderam o porquê que o mundo inteiro está a criticar o Trump, é porque ele está a apanhar a maior mentira do mundo, porque Satanás usa todas essas igrejas para fomentar dinheiro para a podridão do mundo. Fornicação, guerras, problemas com o dinheiro das igrejas. Cada uma dessas igrejas estão afiliadas
no Banco Mundial dos grandes Estados Unidos da América. O meu dízimo, o teu dízimo vai lá parar. E fica estagnado, nem salva, nem deixa de salvar, nem faz nada para o próximo. Ele é usado para fazer bombas, drogas, prostituição. É o que o Trump deu como revelação. Elon Musk entrou lá na Casa Branca junto com o Trump, fizeram uma revisão de tudo quanto saiu. Irmãos, é uma aberração. E hoje querem ainda falar do Trump. Irmãos, o Trump é um líder mundial do qual está a trabalhar para o bem de toda a humanidade. Nós não temos nem a mínima ideia de pensar que cada igreja, cada pastor que recebe dízimos e ofertas, ele tem que entregar todo o dinheiro recolhido na igreja num centro da igreja, do qual esse centro vai depositar na Banca Mundial dos Estados Unidos da América. O centro da abominação do mundo. Entender isso, temos que estudar as Escrituras, irmãos. Não é qualquer pastor que vai te falar essas coisas. E tomar conhecimento do nosso viver é importante. Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis. O que me vale a mim ser um pastor de uma igreja, ter milhões e ver a igreja padecer, que muita gente não tem nem como sair da igreja. Há pessoas que andam quilômetros para vir buscar a bênção do Senhor, saem da igreja, do jeito que eles entraram, eles saem pobres, rotos e nus. E quando eles se aproximam do pastor, pastor, preciso de uma ajuda, irmão, vá orar, tenha fé. É a coisa mais absurda que a gente pode fazer. Por isso eu não estou lá. O meu ministério, o Ministério de Evangelismo Mundial, é para dar a conhecer a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda essa heresia, de toda essa confusão. Quem conhece a palavra de Deus vai raramente cair nessas heresias. Pastores ladrões, Isaías, o profeta Isaías já escrevia isso antes que Jesus venha no planeta Terra. A roubalheira da igreja não começou agora, começou muito antes de Jesus nascer no planeta Terra. Isaías chama eles cães gulosos, que nunca fartam-se de receber. Quanto mais eles recebem, mais querem. E depois vão fazer o quê? Uso de carros de luxo, compram casas sem limite. Hã? Aqui o nosso TikTok está-nos a dar uma indicação. Vamos ouvir aqui o TikTok. Thank you, TikTok, for the time. Thank you. Então, tudo isso que está-se a passar nas igrejas, temos que estar atentos. Se nós não tivermos a verdade de Cristo, da palavra de Deus, irmãos, vamos ser levados como gado para o matador. Muitos, milhares de nós, somos postos no corredor da morte e a gente nem sabe que estão a nos levar no corredor da morte. As próprias igrejas estão a levar a maior parte do povo da terra direitinhos para o fogo infernal, para a morte eterna, e nunca mais podermos ver a Cristo. Damos mais a voz do pastor do que a voz da palavra de Deus. Então é um problema. Eu quero vos dizer, queridos irmãos e amigos, para concluir, para mim pessoalmente, esse Deus Espírito de João 4:24, para mim ele é o Deus o Todo-Poderoso. Ele é um Deus sem limite, é um Deus imortal, é um Deus invencível. Ninguém pode o vencer. E quando eu tenho esse Deus e saber que ele expirou, ele deu o seu poder nas narinas de Adão e Eva, nossos primeiros pais, de acordo às Escrituras, eu sei que esse poder desse Deus Todo-Poderoso está em mim. Por isso eu posso falar essas palavras pelo poder do Criador. Quando eu não tiver mais esse fôlego de vida, esse ar do qual eu respiro, eu sou matéria
morta nesse planeta. Já não presto para nada. Somos vistos como mercadoria que não tem valor. Então temei a Deus e dai-lhe glória. Olhar para Jesus como o grande Deus, o Todo-Poderoso, estamos no risco de ter uma falsa adoração. Jesus nunca clamou glória para ele. Jesus, ele diz: Pai, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Foram as últimas palavras de Jesus aqui no planeta Terra. No batismo, ele diz que ouviu uma voz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Pergunta-me por ti, por que Deus, o Todo-Poderoso, disse que este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo? Porque Jesus se mantinha firme na oração, vivia pelo Espírito de Deus e cumpria segundo o que está escrito. Será que nós cumprimos o que está escrito? Nós queremos disputar. Foi o problema de ontem da nossa live. O texto nos fala uma coisa e eu não consegui conceber até hoje que há pessoas que leem a Bíblia e querem trazer os seus achos e a sua maneira de interpretar a Bíblia. Portanto, a Bíblia te diz: lê com o Espírito de Deus. Irmãos, ler a Bíblia com o Espírito de Deus é deixar que o poder desse próprio Deus, da palavra que está escrito, flua em ti. Não traz das tuas. Não traz as tuas conclusões. Jesus falou para Satanás: está escrito. Satanás, ele é um ser celeste, viveu no céu durante muito tempo, conhece a Bíblia de capa a capa e ele estava a combater com Jesus. Satanás não é um ser humano, irmãos. Satanás é um ser celeste, viveu lá com Deus, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e Jesus, quando vai, enviado pelo próprio Deus e Espírito de João 4,24, ele vai ter com Satanás para quê? Para que seja provado para o ministério que ele tinha que cumprir. Jesus tinha apenas 33 anos e meio aqui no planeta Terra, ordenado por Deus para cumprir a obra do Criador. Por isso, Deus, o Todo-Poderoso, vai lhe mandar no deserto e diz: vai agora, para que Satanás possa te tentar e vamos ver como é que tu vais te defender. É a mesma coisa que o rei Charles aqui da Inglaterra vai mandar o príncipe William para a frente de combate para ver como é que ele vai se manter. Ele é um soldado como um soldado comum. Ele tem que aprender a defender a nação dele. Os príncipes aqui da Inglaterra foram para a frente de combate durante a guerra do Irão, do Iraque. E nós temos que saber que a liderança de Deus também tem que ir treinar. É parte do nosso ser. Temos que treinar as Escrituras todos os dias. Por isso temos que fazer a meditação da palavra de Deus todos os dias. O nosso corpo vive pelo alimento que nós comemos, mas o Espírito do qual Deus pôs dentro de cada um de nós, ele unicamente vive pelo poder da sua palavra. Por isso Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Nós temos que entender isso. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos então nos volver para a palavra de Deus e termos temor na sua palavra. Porque a palavra de Deus é a única coisa que nos pode dar salvação eterna. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar.
Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos aprendermos mais de ti. A tua palavra é que nos lava, nos sara, nos edifica. E, Pai, é pela tua palavra que estamos aqui reunidos para juntos recebermos de ti aquilo que é o poder dessa palavra. Derrama sobre cada um de nós o poder do Espírito Santo. Concede-nos, Pai, corações puros, espírito reto, para que possamos entender as tuas mensagens. Pai, conosco nessa live queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, queridos amigos ao redor do mundo. Suplicamos tudo isso com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. Este vídeo está gravado aqui no TikTok e será partilhado com o YouTube também daqui a algumas horas, se não no período da manhã. Vocês podem ter essa mensagem, partilharem com todos os milhares de pessoas que vocês possam partilhar, porque essa é uma mensagem específica para a preparação do fim dos tempos. A Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos partilhar a palavra de Deus, para que então 8 bilhões de pessoas do planeta sejam salvas. Amém? Que Deus nos abençoe e continuação de um feliz domingo para todos.